Foram 10 anos de conflito entre radicais islâmicos, os Mujahids e invasores soviéticos que tentaram estabelecer um governo socialista dentro do Afeganistão. A guerra teve início em 1979 e seus adversários, os Estados Unidos e a União Soviética, travavam uma guerra fria. No final da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus estavam destruídos. Com isso, os Estados Unidos começou a estabelecer o mercado e ajudar financeiramente esses países. Logo foi se tornando uma das maiores potências mundiais e adquirindo também países inimigos. A União Soviética era a segunda maior potência e auxiliava a política e a economia do Afeganistão desde 1978, quando proclamou sua república. Em uma tentativa de implantar uma ideologia marxista no Afeganistão, o primeiro-ministro Hafizullah Amin se recusa a ceder o poder para Babak Karmal, então apoiado pela União Soviética. Este país envia o general Viktor Baputin para Cabul, com o objetivo de negociar com o governo, mas os resultados são negativos, e logo depois, as tropas soviéticas invadem o Afeganistão com mais de 100 mil soldados motorizados e o auxílio de veículos e tanques blindados, além de uma artilharia pesada. A Guerra do Afeganistão pode ser reconhecida também como uma invasão soviética no Afeganistão, pois o objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e que pretendia ainda pacificar o Afeganistão contra a rebeldia dos Mujahids, grupo de radicais islâmicos revoltados com a implantação de um novo tipo de governo. A partir daí, os Estados Unidos começaram a auxiliar economicamente os países da oposição, se aliando à China e a países muçulmanos, tomando assim um partido perante a guerra. Com a invasão, houve a tomada das principais cidades e bases militares do Afeganistão, e foi se criando cada vez mais grupos de rebeldes revoltados. Esse confronto durou 10 anos de muita morte, onde os Estados Unidos proporcionou um crescimento militar dos afegãos, no qual posteriormente se revoltaram contra ele, quando o Afeganistão então passou a ser governado pelo regime talibã. Neste mesmo momento histórico, ocorriam também a Revolução do Irã e o confronto entre Irã e Iraque. Alguns estudiosos acreditam que a Guerra do Afeganistão foi um marco que deu início a conflitos não mais de ordem ideológica, mas sim de cunho cultural, ou seja, entre diferentes identidades culturais. De um lado, a civilização islâmica, de outro, a ocidental. Porém, não se pode esquecer a preponderância dos interesses econômicos que hoje regem o mundo globalizado. A União Soviética principiou sua saída do país invadido no dia 15 de maio de 1988, completando a retirada em 15 de fevereiro de 1989. Muitos acreditam que a potência soviética teve prejuízos tão sérios com essa aventura, comparada dos Estados Unidos no Vietnã, que acabaram por repercutir em 1991 na queda da União Soviética. Em 1979, uma revolução islâmica triunfou no Irã, logo ao lado do Afeganistão. Estava aberto o precedente para um feito semelhante neste país, ainda mais quando ele se encontra coado por tropas comunistas de um lado e pressente do outro o perigo do domínio americano, que já contagiava dois redutos importantes da região, Israel e Egito, e tudo fazia para seduzir a Arábia Saudita. É fácil perceber que com a saída da União Soviética, grupos fundamentalistas, fortalecidos tecnológica e moralmente pelo apoio financeiro e militar recebido dos Estados Unidos e de países vizinhos, sustentados pelos resgates da autoestima e por uma elevada tecnologia militar ao alcance das mãos, herança do confronto com os comunistas, providos de um aparato ideológico pretensamente justificado pelo islamismo, os afegãos estavam prontos para o jihad, a Guerra Santa. Ironicamente, este contexto se voltaria futuramente contra os maiores fomentadores dessas circunstâncias, os Estados Unidos. 2001. Presente. Segunda Guerra do Afeganistão. Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos deram início à Segunda Guerra do Afeganistão.
foram executados pela Al-Qaeda, a mando de Osama Bin Laden, com o apoio do regime talibã. Neste momento, George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos. Um dos alvos do atentado foi justamente o símbolo do poder econômico do país, o edifício World Trade Center, conhecido como as Torres Gêmeas.